Olá, irmãos! Sejam todos bem-vindos à continuação do nosso curso de Teologia Básica. Hoje nós vamos estar estudando a respeito do livro de Neemias. Antes, você que está chegando agora e não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. Você que já é inscrito, continue conosco. Mas antes, dê o seu like, faça o seu comentário e sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa aula de hoje. O nosso livro de Neemias, antes na Bíblia judaica, eles, junto com o livro de Esdras, faziam parte de uma mesma leitura. Mas com o tempo, acabou separando e sendo dois livros. E qual o contexto, a história do livro de Neemias? Nós vamos perceber que a história de Neemias ela tem o seu início na capital da Pérsia, em Suzã. A gente observa isso no capítulo 1 e versículo 1. E esta cidade era a capital do império, e onde ficava o palácio de inverno do rei Artaxerxes. E esse rei ajudou Esdras a ir para Jerusalém 13 anos antes dos fatos narrados aqui no livro. Isso a gente pode confirmar em Neemias 2:1 e em Esdras 7:8. E qual a autoria do livro? A autoria do livro de Neemias, alguns estudiosos consideram como sendo Esdras o escritor, mas há quem conteste essa ideia, destacando ser Neemias o próprio autor, em vez que grande parte desse livro está redigida na primeira pessoa. Pode-se dizer que Neemias é a sequência de Esdras, mas não parecem ter sido escritos pelo mesmo autor. O mais provável é que Neemias tenha sido o escritor do livro, ainda que ele tenha usado de alguns registros e crônicas para relatar essas certas porções que nós temos aqui. E qual a importância do livro de Neemias? Que importância nós podemos estar destacando neste livro? Nós compreendemos que a missão de Neemias na história bíblica é preciso falar sobre a importância que as muralhas representam para uma nação. Na batalha de Josué, por exemplo, contra os habitantes de Jericó, a informação de que aquela cidade era praticamente imbatível, porque ela era cercada por grandes muros. Em pesquisas arqueológicas, por exemplo, tem demonstrado que a veracidade dos relatos bíblicos sobre construções, sobre muros, e segundo alguns arqueólogos, os muros de Jericó seriam dois, um externo que media 2,5 metros de espessura e um interno com cerca de 4 metros de espessura, e estavam uma muralha de quase 10 metros. E se a gente for comparar com os nossos dias, nós temos uma outra muralha que permanece de pé até hoje, que é a muralha da China. Ela tem mais de 8.800 quilômetros de extensão. E essa muralha, em algum lugar, chega a ter 3,75 metros de largura, ou seja, 3 metros e 75 centímetros de largura. E é uma das construções que pode, inclusive, ser vista até do espaço. E se a gente for comparar com os nossos dias, hoje, em todos os lugares, não se constrói mais casas sem que elas tenham muros. Imaginem, naquela época, a importância que havia os muros para a construção de uma cidade. Então, Neemias veio justamente para estar fazendo, para reconstruir os muros de Jerusalém. E aí a gente passa a observar quem era esse Neemias. Qual era o perfil que Neemias tinha? A gente vai observar que o nome de Neemias ficou registrado na Bíblia Sagrada não à toa. E a primeira coisa que a gente lembra de Neemias é que ele era o copeiro do rei. O texto que nós vemos biblicamente, Neemias 1 e o versículo 1, dá uma descrição de Neemias. Ele era filho de Acalias, era um alto copeiro do rei, Ele se descreve como um copeiro do rei.
E esta era uma posição de grande privilégio e responsabilidade, em que, por exemplo, cada refeição, primeiro quem experimentava era o copeiro, porque se tivesse algum alimento envenenado, o rei era preservado e esse copeiro era quem morria no lugar do rei. Então, um homem assim, tão próximo do rei em público, deveria ser bem apessoado, uma pessoa culta, bem instruído nos procedimentos da corte, seria capaz de conversar com o rei, de aconselhar caso ele pedisse. E por ter acesso ao rei, o copeiro possuía muita influência. Por ser um cargo destacado, cabia, por exemplo, ao copeiro se apresentar diante do rei como um semblante alegre. Caso contrário, ele poderia sofrer consequências diversas, inclusive a própria morte. E isso fez com que o rei percebesse que ele estava triste em uma dessas suas percepções, acabou perguntando a ele o que teria acontecido e o levou a estar falando a respeito dos muros de Jerusalém. Outra coisa que a gente pode destacar em Neemias é que ele era um homem sensível ao sofrimento do povo, ao sofrimento alheio. Quando ele tomou conhecimento da situação de Jerusalém, que estava caótica, e do povo que lá estava residindo, ele se comoveu em meio de lágrimas e ele fez uma oração espontânea confessando os pecados pessoais e engrandecendo o poder de Deus. A gente pode ver isso nos capítulos 1 versículos 4 a 11. Então, esse ato vai nos mostrar que as nossas orações não devem ser apenas voltadas para nós, não devem girar única e exclusivamente em torno de nós mesmos, mas devem abranger os problemas vividos por aquelas pessoas que estão ao nosso lado. E a gente observa que após 4 meses, Neemias começa a se entristecer profundamente. A sua tristeza torna-se notória ao rei. Mas Deus era com ele, por isso, ao invés de puni-lo, o rei perguntou a razão de sua aflição e Neemias explicou a situação precária de Jerusalém nos capítulos 2, versículos 1 a 4. E devido ao cargo de destaque que ele ocupava, seria mais cômodo a Neemias ficar inerte, vivendo no conforto do palácio, mas no seu coração havia um sentimento. Ele era sensível aos sofrimentos do seu povo. E o gesto de pura ousadia, ele conseguiu a permissão do rei para ajudar os habitantes de Jerusalém a construir o muro. Então, Neemias não se sentiu envergonhado do seu povo. Ele estava pronto a sacrificar sua estabilidade financeira, seu status, seu conforto, suas conquistas para reconstruir a cidade dos seus pais. E essa marca, digamos assim, da liderança de Neemias com o seu povo vai ser frequentemente considerado como um dos maiores manuais de liderança. E a gente vai perguntar, mas por que devemos considerá-lo como um manual de liderança? Porque a liderança de Neemias se provou em pequenas atitudes que no fim fizeram toda a diferença. Primeiro, que quando ele chegou em Jerusalém, ficou 3 dias só observando a realidade. Capítulo 2, versículo 11. O bom líder é aquele que, antes de agir, consegue mapear o local em que está trabalhando. E após esses 3 dias, Neemias saiu à noite para vistoriar a cidade. E até esse momento ele não tinha contado a ninguém a razão da sua vinda em Jerusalém. O versículo 12 do capítulo 2 diz isso. O mérito da liderança eficaz é ser discreta e falar somente em ocasiões oportunas. E na hora certa, Neemias declarou sua intenção e disse que a reconstrução dos muros era um plano de Deus. Neemias enfrentou o desânimo do povo, motivados por palavras confortadoras que davam a confiança em Deus na capacidade que eles possuíam para trabalhar. O verdadeiro líder é aquele que, em tempos de crise, ele consegue confiar em Deus e no potencial do trabalho coletivo. E essas são armas poderosas que revertem qualquer quadro difícil. E um detalhe, Neemias não apenas deu ordens, mas trabalhou na reconstrução. Essa é uma outra virtude da liderança de Neemias. Foi não ceder às pressões externas. Assim que a obra dos muros começou, todos estavam alegres e empenhados. E quando a construção chegou na metade,
Tobias, Sanbalate e Gesem se indignaram e armaram estratégias para desanimar os edificadores, né? Mas os construtores não desanimaram com a obra, se não fosse a sábia intervenção de Neemias. Então, todo bom trabalho incomodará algumas pessoas, e principalmente ao inimigo das nossas almas. E a única possibilidade de não cedermos às pressões e estagnarmos na fé é alimentar continuamente a certeza do chamado divino, é manter os olhos mais atentos em Deus, de que nas circunstâncias ao nosso redor. Se a gente observar, Sanbalate ele era governador em uma das províncias lá do que hoje passou a ser os samaritanos. Então, era mais acirrado ainda, a briga lá dos judeus com o samaritano foi feita nessa época. Então, desse momento em diante, a gente vai observar que os trabalhadores construíram o muro e, ao mesmo tempo, embainhavam as suas espadas. E com esta ordem, Neemias conjugou dois fatores importantes para a conclusão do muro: a vigilância e o trabalho eficiente. Então, não basta construir o muro, também devemos estar vigilantes para que o inimigo não a tome de nós. Então, com a força de Deus e com o empenho pessoal de cada construtor, foram necessários apenas 52 dias para a conclusão do muro. Por esse motivo, foi Deus louvado, os inimigos temeram ao seu povo, e a dedicação dos muros foi marcada por um clima de muita celebração e alegria. Então, a gente vai ver também que, além de toda essa construção, existem outras ênfases que foram dadas ao livro de Neemias. Neemias se tornou governador de Judá. Por 12 anos, Neemias ocupou este cargo. Apesar de ter vindo a Jerusalém com o objetivo de reconstruir seus muros, sua convivência com as pessoas revelou que outras coisas precisavam de urgente restauração. E entre elas, o respeito mútuo e o amor ao próximo, o capítulo 5, versículo 9. O estudo contínuo da palavra de Deus, o capítulo 8 inteiro. A justa remuneração dos sacerdotes e levitas, pelo fato de ser uma estipulação bíblica, aqueles que viviam somente para a obra de Deus, o capítulo 12, versículos 44 e 47. A observância de um dia de descanso do sábado, dedicado ao convívio familiar. E a consagração ao Senhor, capítulo 13, versículos 15 a 22. E por fim, a condenação dos casamentos de judeus com povos de outras culturas. O capítulo 13, versículos 23 ao 29. Então, Deus nos fornece todas as condições para levantarmos o muro, mas não levantará em nosso lugar. Ele nos protege, incentiva, envia líderes abençoados e nos garante de que nele o nosso trabalho nunca será em vão. Então, nesse sentido, a Igreja de Cristo ela vai precisar levantar rapidamente os muros que a protegem do pecado, da frieza espiritual, da inconsistência, da crise que afeta as lideranças, das falsas doutrinas que são difundidas na mídia e das leis criadas para limitar suas ações no mundo. Nós precisamos deixar que tudo aquilo que possa ser impedimento nas nossas vidas caia por terra, que os muros sejam construídos. Esse é o grande ensino do livro de Neemias. Um abraço, Deus abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus.